o meu filho está mentindo. Então vamos lá falar sobre as mentiras na infância? Para entendermos o que está motivando uma criança a mentir, precisamos levantar alguns pontos. E o primeiro deles é entender que todo comportamento tem por trás atingir um objetivo para satisfazer uma necessidade. Essa necessidade pode ser uma necessidade de satisfação, uma necessidade de segurança ou uma necessidade de conexão. Basicamente, as crianças elas mentem por 3 motivos: ou pelo medo, ou pelo lúdico, ou pelo desejo. Quando nós estamos falando do lúdico, as crianças mais ou menos próximo da casa dos seus 7 anos de idade ainda têm uma certa dificuldade de separar, de entender o que é realidade e o que é fantasia. Às vezes essa criança assistiu algum desenho, assistiu algum filme, uma série, ouviu uma história que alguém contou, leu alguma história e ela acredita muito que aquilo é real. E aí ela vai e te conta, mesmo não sendo verdade. Se esse for o caso, para você entender, o ideal é que você entre no mundo da criança. Tente olhar aquela situação pelos olhos dela. Então comece a investigar e a conversar, cogitando aquela ideia como se de fato ela fosse real. E desta forma você vai conseguir perceber o quanto daquilo de fato aconteceu ou quanto daquilo é apenas uma fantasia. O mais importante é você entender que não adianta você tentar explicar para essa criança que aquilo não foi real, não vai adiantar, vai ser frustrante para ela, porque no mundo, no lúdico dela, aquilo de fato é real. Agora, quando o motivo por trás da mentira pode ser o medo, a pergunta que eu faço é: o que acontece com essa criança quando ela conta a verdade? O que acontece com ela quando ela é pega no erro? A maioria das vezes, as crianças mentem por medo de ser punida. Se sempre que ela é pega na mentira ou pega fazendo alguma coisa que não está correto e essa criança ela é punida, ela é repreendida, é envergonhada, castigada, é natural que ela volte a mentir. Por quê? O nosso cérebro, ele sempre está buscando por fugir de coisas que nos causem dor, sofrimento. E a criança, quando ela percebe e ela interpreta que ao contar a verdade ou deixar transparecer algo de errado que ela fez, ela vai ser punida ou ela vai ser castigada ou repreendida, é natural que ela queira evitar passar por isso. Então, ela vai mentir. Outra situação é você perceber que mesmo que você não puna essa criança, mesmo que você não castigue ela, existem certas falas que são comuns para nós e essas falas podem ser como pequenas doses de humilhação para a criança. Então, sempre que isso acontece, a criança, ela não se sente amada, ela não se sente aceita por você, ela acaba se sentindo rejeitada por ter cometido aquele erro ou pelo que aconteceu ou pela mentira. Então, novamente, para não sentir aquela sensação de rejeição e de inadequação, de não ser amada por você, ela vai mentir sempre, porque ela sempre vai buscar o quê? Não quero ser visto pelos meus pais como alguém que eles não gostam do comportamento, como alguém que faz algo de errado. Assim, eu entendo que os meus pais não me amam, então eu faço de tudo para evitar isso. Aqui o ponto é você observar como está sendo a sua fala e como está sendo o seu comportamento diante das interações com o seu filho quando ele erra ou quando ele mente. Nós não queremos que essa criança ela tenha vergonha, que ela sinta medo por algo de errado que ela fez. Muito pelo contrário, nós queremos incentivar que ela venha sempre e me conte a verdade, porque aqui nesse lugar, nesta relação, ela está segura, ela não vai ser rejeitada, ela não vai ser castigada. E esse sentimento de segurança é o que vai garantir com que essa criança sempre tenha os pais como um porto seguro do qual ela pode confiar e contar a verdade. Na educação tradicional, é normal ficar procurando culpados pelo que aconteceu.
Quando você fica procurando culpados, você fica preso no passado, no erro. A gente fica tentando remoer aquilo que aconteceu. E aí você não consegue olhar para frente, você não consegue perceber o que é que pode ser feito de diferente. Quando nós ficamos presos no erro, nós ficamos presos no passado, a possibilidade de mudança de comportamento, ela é mínima. Quando a gente nota o que aconteceu e olha para o futuro, quem errou, quem é o culpado, não importa. O que importa nesse momento é como eu posso agir diferente da próxima vez. Como eu posso fazer a mesma coisa sem cometer esse erro? Percebe que nessa dinâmica nós estamos separando o comportamento, o erro, de quem a criança é. Onde você acredita que há mais possibilidades de mudança? É quando você rotula a criança e fala que ela é mentirosa, ou quando você olha o que aconteceu, olha a situação e diz: isto é uma mentira, isso não é verdade. Onde você acredita que há mais possibilidade de mudança? É quando a criança acredita que ela é algo, ou é quando ela olha para o comportamento e consegue perceber que este comportamento pode ser alterado? Aqui eu tenho uma mentalidade fixa de quem eu sou, e aqui eu tenho uma mentalidade de crescimento. Eu posso mudar o meu comportamento. E no último caso, nós temos o desejo. Aqui nós temos que lembrar que o desejo é algo bom. Nós somos seres humanos desejantes. Tudo que nós realizamos na nossa vida antes veio de um desejo. O que nós temos que entender é que a criança, algumas vezes, ela mente para conseguir satisfazer um desejo dela, uma necessidade de alguma coisa que ela quer muito. E aí você pode me perguntar, Lídia, mas o que tem de bom nisso? Eu sempre costumo dizer que na educação respeitosa, nós temos que treinar o nosso olhar para encontrar sempre o lado bom das coisas. Isso não significa que você vai aceitar aquilo que não está correto, mas significa você olhar, trocar as lentes pelas quais você está enxergando uma situação e sempre se perguntar: o que tem de bom aqui? O que o meu filho, nesta situação, está conseguindo de positivo? E nesta situação, eu consigo perceber o seguinte: quando uma criança ela tem o desejo, uma satisfação que ela quer atender, quando ela utiliza do recurso da mentira, o que ela está fazendo? Ela está acessando uma área do cérebro dela, que é o córtex pré-frontal. Essa área, ela é responsável por criar estratégias, por criar soluções, né? Buscar por soluções para resolver um problema. Nada mais é do que essa criança estar buscando soluções, estratégias, meios para resolver um problema. Que problema? Atender aquele desejo e aquela necessidade. Esse ponto eu tenho que preservar na criança. Não tem nada de errado em ela buscar soluções e estratégias para atender a um desejo. A questão aqui é como ela faz isso. Quando eu recrimino imediatamente a mentira, ou eu puno essa criança, o que acontece? Ela não entende que o comportamento dela está errado. Ela entende que aquilo que motivou o comportamento é que está errado. Ela não vai perceber que é a mentira, ela vai perceber que o desejo dela não está adequado, ou então que ela não deve buscar o desejo dela com tanto finco, com tanta vontade. O outro ponto é que as crianças, elas fazem interpretações o tempo todo do que funciona e do que não funciona. Então, às vezes, em algum momento, essa criança percebeu ou interpretou que, ao mentir, ela consegue atender essa satisfação, ela consegue aquilo que ela quer. O que você precisa fazer aqui é ajudar essa criança a perceber isso. Como que você faz isso? Escuta ativa. O que é escutativa? É você ouvir a criança, ouvir o lado dela, mas é ouvir de forma genuína, acreditando na bondade desta criança, na boa intenção, no que está por trás, o que está motivando ela, tentando genuinamente apenas ouvir e entender o lado dela. Então você pode perguntar para o seu filho: filho, isso aconteceu mesmo de verdade?
Ou será que você está me contando isso porque você quer alguma coisa? Ou será que você está me contando isso porque você está com medo e aí eu falo o que é essa coisa que a criança quer ou do que é que ela está com medo? Ou então eu vou lá e eu trago para ela a clareza daquilo que ela não tem. Eu não fico fazendo joguinho com ela, tentando tirar dela, porque a criança, a maioria das vezes, ela não tem consciência do que está motivando o comportamento dela. Aqui o ponto principal é a gente deixar claro para essa criança que não tem nada de errado em ela sentir medo, que não tem nada de errado em ela querer atender a um desejo dela, né? Não tem nada de errado em ela ter percebido e entendido alguma coisa como não sendo real. Porém, ela pode fazer isso e comunicar isso para os pais de uma forma mais efetiva. Aqui eu vou trazer para a criança que não tem problema no desejo dela, mas que da próxima vez ela pode chegar para mim e trazer a verdade do que é que ela quer, o que é que ela está com medo, ou então que ela imagina que alguma coisa aconteceu. E para finalizar, outro ponto importante é você entender que as crianças, elas têm esse comportamento de forma inconsciente. Conforme elas vão crescendo e conforme elas vão interpretando as relações, é que ela vai entendendo o que é que está acontecendo. E se a forma como isso não for direcionado, né, de uma forma que ajude a ela olhar para o comportamento como uma possibilidade de mudança, é natural que ela sinta vergonha diante do erro ou diante de uma mentira. E aí nós não estamos ajudando esta criança, nós estamos incentivando ela cada vez mais a fugir e a mentir para esconder alguma coisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém, aproveita e se inscreva no canal, ative os sininhos para você receber sempre as notificações dos novos vídeos que entram aqui. Muito obrigada!